Gente e Negócios. Oferecimento. eBite. Atendimento pelo eBite.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Olá, boa noite a todos que nos acompanham pela Rede Mil Norte. Hoje nós estamos ao vivo com o Gente e Negócios para debater temas muito importantes. Nós vamos tratar de educação à distância. É algo muito relevante no momento. Existe aí no país continental, como é o Brasil, muitos desafios. Temos aí muitos questionamentos, como vai ficar o ensino daqui para frente. Temos o ensino superior aí em situação de muitas interrogações, muitas perguntas, né? Questões que envolvem, por exemplo, como vai ficar o Enem realmente no Brasil. Processos que foram acelerados aí, uma era digital que caiu como um meteoro no colo dos professores, né? Na área de magistério, de ensino, alunos também em situação de muita pressão, com o EAD, com o ensino à distância. Para discutir tudo isso, nós convidamos o professor Gilson Figueiredo, ele tem mais de 30 anos de magistério, e vai bater esse papo com a gente aqui no Gente Negócio, discutir tudo isso. Professor, boa noite, prazer em recebê-lo. Nós estamos também aqui em home office e o senhor também da sua casa, né? Olá, Vigia, muito grato pelo convite. Espero discutir com você esse tema tão relevante para o momento. Importante. Pois é, professor, como eu falei aí na abertura, é algo que realmente, com a pandemia, tudo que acontece hoje no Brasil e no mundo, colocou o ensino em uma situação de acelerar processos que já vinham sendo retardados, né? E o ensino à distância já era promessa para o futuro no Brasil, teve que ter intensificado do dia para a noite, e eu gostaria de saber a sua opinião aqui, nesse momento que nós vivemos hoje, em que o Brasil aí tem dimensões, é um país com dimensões continentais e com muitos desafios. Nós temos aí regiões do Brasil em que alunos, por exemplo, ainda usam canoa para chegar à sala de aula. Aqui no Piauí, por exemplo, nós temos municípios aí com acesso difícil à escola, né, através de crianças que têm aí esse acesso por estradas carroçais, um acesso para chegar ao colégio. O que dirá é ter acesso à tecnologia para um ensino à distância. Como é que você acha que a educação no Brasil, o papel do poder público, da iniciativa privada, vai chegar aí a uma solução, né? Nós sabemos que tem muitos desafios, mas como é que você acha que você vai caminhar para uma solução dentro desse panorama que eu acabei de descrever para o senhor? Legal. A tecnologia, Virginia, é uma ferramenta indispensável. Acontece que ela não está à disposição de todos. A educação à distância é uma realidade, é uma necessidade. Acontece que ela não funciona para todos os segmentos. O infantil não dá certo. E nem todo mundo tem essa tecnologia disponível. Ou seja, é uma necessidade, a gente não abre mão dela hoje, porém, ela não funciona para todos os segmentos, o infantil não funciona, e se tratando de Brasil, é delicado, tem região que não tem nem internet. Então, a tecnologia ela é necessária, ela é obrigatória hoje. Todavia, nem todo mundo pode contar. Portanto, não dá para generalizar. Existem situações de lugares que não tem como contar com essa tecnologia. Ainda é necessariamente um ensino presencial. E o presencial com um modelo de mais de 50 anos. Ou seja, aquele presencial em que o aluno tem que ficar assistindo a aula, jogando conteúdo, informação, e ele absorvendo e sem saber nem onde aplicar. De forma que, do jeito que está hoje, é preciso mudar muito para que a gente possa ter um patamar de isonomia. O que eu posso dizer é que, infelizmente, a gente não pode dizer que essa tecnologia é disponível a todos. É necessária, é fundamental, todavia, nem todo mundo tem esse acesso. Pelo que o senhor está resumindo aí, o que nós temos aí? Essas dificuldades todas que existem, de acordo com a classe social, por exemplo, que são as desigualdades sociais, e elas vão e se exacerbam quando a gente fala de diferentes segmentos da economia, inclusive a educação, né? Porque quando se vê que em algumas regiões do país, em outras, às vezes dentro do mesmo estado, se tem dificuldades em relação a ter acesso à educação, a gente vê que realmente a situação fica mais gritante. Agora, quando o senhor fala isso, o senhor está propondo que é necessário, então, algo bem radical, como uma revolução realmente na educação de um país que já vinha atrasado? Seria isso, professor? Na verdade, Virginia, se você fizer uma análise bem fria, bem calma, observe como é o modelo de educação hoje. Como é que era a educação 40, 50 anos atrás? É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa.
A gente tem aquele aluno perfilado na sala de aula, uniformizado, o professor jogando informação. Tem tecnologia? Tem, mas nem todo mundo usa. Então, quantos professores usam tecnologia em sala? Às vezes até a escola tem lá o data show, tem um computador, mas tem professor que ainda hoje não usa. Ou seja, a educação nossa, Virginia, é muito de decorar, é uma educação, o nosso modelo de educação precisa ser refeito. Observe os nossos índices no PISA. Nós estamos em últimas colocações, competindo com países da África. Ou seja, o Brasil precisa repensar seu modelo de educação. Ou seja, a gente aprende muita coisa que depois nem usa. A educação do Brasil ela é a mesma, a tecnologia chegou, tudo mudou. Nada está como antes. Agora, em se tratando de educação, a mudança não foi tão grande, mas ela não foi tão significativa. A gente tem muita informação para pouco conhecimento. A gente pouco utiliza aquilo que a gente aprende em sala de aula. Deixa eu dar aqui um exemplo, Virginia. Outro dia uma mãe me contou uma história que eu achei interessante. Ela tem uma filha de 15 anos na escola X aqui em Teresina, muito boa escola. E diz que se soltasse a filha no centro de Teresina, talvez ela não soubesse ir embora. Para que essa informação toda se você não sabe o caminho de casa? O que eu quero que você entenda é que é preciso uma reformulação no modelo de educação do Brasil. Nós temos que repensar nossas práticas pedagógicas. O aluno tem que aprender a usar o conhecimento dele, aplicar o conhecimento dele. Nós ainda decoramos muita coisa que está na palma da mão. Hoje a informação está na palma da mão. A dúvida é como utilizar essa informação, como aplicar essa informação, como levar essa informação para o cotidiano. Esse é o grande diferencial. E isso não é tão simples, não. Isso não é tão simples. O que eu quero que você entenda é que nós temos uma tecnologia disponível, temos. Todavia, nem todo mundo usa. Nem toda escola tem recurso disponível para o professor. O certo é que é uma tecnologia ainda privilegiada para poucas escolas e para poucos alunos. O certo é que a maioria dos alunos apenas absorve informação e não sabe o que serve. Professor, e aí dentro desse cenário, a gente vê também que essa diferença toda que nós falamos social, de diferentes estratos da sociedade, o senhor falou que os números do Brasil são comparados a alguns países pobres da África, né, a muitos, e aí a gente vê também que essa lacuna, ela é enorme entre a escola pública e a privada, e nesse momento se acende essa diferença quando nós vemos que alunos, por exemplo, de faculdades privadas continuaram tendo aulas, e sem um prejuízo tão grande diante da pandemia e do isolamento, e as faculdades estão paradas, né? Quer dizer, o setor público não acompanhou, porque também os alunos não têm essa estrutura familiar, essa tecnologia dentro de casa, e aí esse vácuo, né? Essa cratera se abre entre o setor público, no ensino público e no ensino privado. Como é que o senhor analisa isso também? Virginia, é com tristeza e pesar, porque o aluno da Universidade Federal, em tese, ele é um bom aluno. Porque não é fácil passar no Enem para medicina, direito e engenharia na faculdade pública. Agora, infelizmente, esse aluno ele carece de mais investimento. Assim, na verdade, infelizmente, eu estudei na Federal, Estadual e no Cefet. É o aluno. É mais o aluno do que os recursos da universidade. A universidade até tem bons professores, mas não tem bons recursos. De maneira que é triste. Um aluno, coitado, porque não tem uma condição financeira boa, não poder fazer mais, quando ele tem potencial, mas não tem a ajuda de praticamente ninguém. As faculdades particulares são excelentes, são maravilhosas, e muita gente hoje que tem condição, prefere a universidade particular porque sabe que terá boa aula, bom professor, boa tecnologia, e se o aluno quiser, ele aprende muito. Hoje, se você puder, eu conheço gente que faz isso, o filho passa na federal e passa na faculdade particular. Ele prefere a particular porque ele sabe que não vai ter greve, ele sabe que tem boa aula, ele sabe que tem tecnologia, e se o aluno quiser, ele vai ter um bom desempenho. E, infelizmente, você está dentro de um contexto em que o Enem, por exemplo, diz que vai manter, não vai ser adiado.
Gente, a turma da rede pública tem estado que nem começaram as aulas. Ou seja, esses alunos estão até hoje sem nenhuma aula. E o governo está tentando disfarçar aqui e acolá, mas não tem aula mesmo. A gente não aprende... Na verdade, é uma estagnação, professor. E outra coisa também, Virginia, a educação à distância é uma realidade, sim, mas não funciona para qualquer idade, para qualquer aluno. Aluno de ensino fundamental, ensino infantil, não funciona em educação à distância. Educação à distância exige muita disciplina, muita consciência. E o aluno, muitas vezes, não é preparado para isso. Então, eu acho que para as séries iniciais, para até o fundamental, eu acho muito cedo para a gente trocar a aula presencial pela aula à distância. A aula à distância tem que ter, não dá para viver sem mais. Por quê? Porque é o trânsito, é a distância. E se você tiver disciplina para poder assistir às aulas à distância, elas são maravilhosas, perfeitas. O certo é que não dá para generalizar para todo mundo e qualquer idade. Professor, agora, acelerando aí o seu discurso em relação ao magistério aos professores, a gente sabe também que esses professores, a formação que eles tiveram no Brasil, o panorama todo que o senhor colocou da formação educacional desses professores, ele é hoje um padrão ultrapassado, tanto no Brasil como no mundo. Como é que se vai fazer um download? Como eu falei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, que cai um meteoro, de repente, no ensino, como é que esses professores vão poder se reciclar para seguir com essa nova forma de educar, com esse novo padrão tecnológico? O senhor acha que isso é possível em médio prazo, curto prazo? Como é que o senhor avalia a situação do magistério? Curto prazo, impossível. Na verdade, Virginia, a gente aprende a ser professor porque a gente gosta de ser professor. Mas não é a universidade que ensina. Isso eu posso te garantir. A gente tem que aprender muito com o dia a dia. O que mais faz você ser um bom professor são as experiências diárias. É o que você vivencia dia a dia. Cada aluno é uma história, cada escola é uma história, cada segmento é uma história. O que a gente tem que entender é tentar repensar o que se aprende na sala de aula. Aprender para aplicar, aprender para usar, aprender para relacionar, aprender para comparar, aprender para o dia a dia. Hoje o conhecimento está na palma da sua mão. A informação, perdão, está na palma da sua mão. Então, o que nós temos que aprender é como usar isso, como aplicar, ou aprender o que de fato nem interessa, porque senão você vai só decorar, aprender. Eu tenho um amigo que ele faz uma diferença entre aluno e estudante. O estudante, o dirigente, o gerente, o presidente, é aquele que tem a atitude de fazer. Ele é ativo no processo. E muitas vezes, aqui em Teresina, nós temos escolas com 7 aulas por dia, de segunda a sábado. E o aluno aprende, ele recebe muita informação. Ele precisa ser mais ativo no processo. Compreendo, professor. O nosso tempo já está caminhando para o final, mas ficou muito clara a sua explicação, tanto em relação aos professores, como em relação aos alunos. Em outra oportunidade, nós vamos voltar para conversar mais. Afinal, o senhor tem mais de 30 anos de experiência e dividiu conosco, assim, algo de muito importante, muitos questionamentos, né, que todo mundo tem em relação ao ensino que vem agora, pós-pandemia, né? Uma situação aí de retomada também da educação. Queria agradecer o senhor pela participação aqui no Gente Negócio, tá bom? Eu fiquei imensamente satisfeito, grato, e claro que, se precisar, a gente volta a conversar com você. Para mim é uma alegria muito grande. Só quero resumir de uma maneira bem simples. A gente não está criticando ninguém. O que a gente quer dizer é que precisa se repensar o nosso modelo de educação no Brasil. É isso. Muito bem. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigado a você. Gente e Negócios. Oferecimento. eByte. Atendimento pelo ebyte.com.br ou WhatsApp 4020 5000.